Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que você nos dá de nós adentrarmos em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um instante e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares para que mais pessoas possam estar juntos conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Esta manhã estamos aprenderemos uma lição maravilhosa, você não pode perder. E queremos aproveitar, como sempre fazemos aqui, enviar uma saudação calorosa aí aos nossos irmãos da terceira idade. Sim, os nossos irmãos que todos os domingos pela manhã estão aqui ligadinhos conosco, aprendendo a palavra do Senhor. Os pastores jubilados também estão sempre conosco aqui. Queremos enviar aí a saudação do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Abra os braços aí, receba aí, olha, forte abraço do nosso pastor, da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso, que coisa boa. Receba também um abraço do Senhor Jesus na sua alma nesta manhã. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Vamos orar neste momento, pedir ao Senhor a sua bênção sobre nossa EBD. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã tão especial que nos concede de podermos estar aqui aprendendo a Tua palavra. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Ajuda, Senhor, as EBDs que estão funcionando fisicamente, Senhor, todos os professores, alunos, direções de EBDs, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos agora adorar ao Senhor, cantar uns cânticos congregacionais. Não tem nada melhor do que começar a semana louvando e adorando o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar, que irá aqui entoar os cânticos congregacionais, e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria, que vitória estarmos aqui reunidos para aprender a palavra de Deus e louvar o seu santo nome. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo escalado deste trabalho e também a confiança do nosso querido pastor presidente. Vamos abrir nossas harpas, mas mais do que abrir a harpa, mais do que abrir a boca e produzir um som, vamos abrir os nossos corações. Pois os louvores do nosso hinário oficial, a harpa cristã, trazem mensagens fundamentadas na palavra de Deus que trazem edificação para as nossas vidas. O primeiro hino escolhido no comentarista da nossa lição é o de número 126, Bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus.
e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Glória ao nome de Jesus para sempre. A vitória é para quem permanece confiando, mesmo em meio às adversidades. Glória a Deus. Hino de número 193, a alma abatida. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Confia, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Glória a Deus.
Queridos irmãos, nesta manhã estamos estudando a lição, ou melhor dizendo, vamos estudar esta semana a lição de número 9. Lição de número 9 que tem como título Coragem para testemunhar Paulo diante da multidão. O texto áureo está em Atos 22 e 15, que diz: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. A verdade prática nos diz que todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, a prisão de Paulo em Jerusalém. Segundo, a oportunidade para testemunhar. E o terceiro tópico, o poder do testemunho pessoal. A lição está baseada em Atos, no capítulo 21, versículos 27, 28, 30, 31, 33, 39 e 40. E capítulo 22, versículos do 1 ao 7. Vamos fazer uma leitura. Nós estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura. Atos 21, 27 diz o seguinte: quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e, pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era o que tinha feito. Mas Paulo disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Ora, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a leitura da sua palavra e pedindo a bênção sobre o seu filho que irá ministrar nesta manhã. Fechemos os olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por esta leitura da tua palavra e queremos pedir, Senhor, o teu favor, a tua bênção sobre cada um de nós. Continua estendendo as tuas mãos, Senhor, sobre os teus filhos. Teu filho que irá ministrar, abre sua mente, Senhor,
coloque em seus lábios aquilo que tu queres falar ao teu povo. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas e convidamos o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de nesse domingo de manhã estarmos aqui na casa de Deus para participar dessa escola bíblica dominical. E você sabe, a escola bíblica dominical é um culto e nós já louvamos a Deus através dos hinos. Daqui a pouquinho nós iremos estudar a palavra do Senhor e Deus falará aos nossos corações. Mas também no culto nós temos um momento especial, que é o momento da oferta. Dízimos e ofertas e votos deve ser encarado, entendido como sendo um ato de adoração a Deus, como sendo também um ato voluntário, um ato de agradecimento ao Senhor. Faça isso, que com certeza, e faça dessa maneira, que Deus pode muito abençoar a sua vida. Vamos ler um texto bíblico que fala um pouco sobre essas características daquele que é dizimista, daquele que dá a sua oferta, daquele que quer pagar o seu voto. Lá no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo de número 22. Mas para a gente ganhar tempo, vamos ler o versículo 21 e 22, que diz assim: E eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Versículo 22 diz o seguinte: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então é bíblico, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, dízimos e ofertas e pagamento de votos é bíblico, é um princípio das Escrituras Sagradas. Então faça isso, meu querido, mas faça como ato voluntário. Faça como ato de adoração a Deus, de acordo com aquilo que o seu coração pretende dar. E, meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, em outro estado, naquele irmão que não tem, muitas vezes, a possibilidade de estar frequentemente no culto, mas quer adorar a Deus também através de seus dízimos e de suas ofertas. Então a igreja, pensando em você, vem disponibilizando esse canal que agora aparece aí na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado justamente a uma das contas da igreja, a Caixa Econômica Bradesco e o Banco do Brasil. Todo depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você está vendo aqui ao meu lado as contas e você está vendo também o Pix, que o Pix nada mais é do que o CNPJ da igreja. Está na tela, mas eu vou ler para você. 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. Esse é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Querido irmão, vamos fazer o seguinte nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento. Eu quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor, fazer uma oração de agradecimento, de agradecer pela vida, de agradecer pelo pão que chega em nossas mesas, de agradecer pelo emprego que nós temos. E também nessa oração vamos incluir as pessoas desempregadas. Tem tantos que nesse momento estão querendo uma porta de emprego. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. O Senhor Jesus, Ele pode sim abrir uma porta de emprego para você. Vamos orar ao Senhor? Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Vamos orar nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, Senhor da glória, Senhor eterno. Queremos te agradecer, queremos te louvar pelo pão que chega em nossas mesas. Queremos te exaltar pelo emprego que tu tens nos concedido, pelas bênçãos que tu tens dado, pelas portas que tu vem abrindo para os teus filhos. Recebe nossa gratidão através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Senhor, meu Deus, usa de misericórdia com esse teu filho que está desempregado, que está querendo um emprego de carteira assinada. Abençoa ele, ajuda, usa de misericórdia, abre as portas, faz um milagre. Assim nós cremos, nós te pedimos, porque sabemos que tu podes fazer tudo e todas as coisas. Recebe a nossa gratidão no nome santo e poderoso de Jesus. Amém,
Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós vamos ouvir agora mais um hino. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino e você continua adorando ao Senhor Jesus. Amém, meus amados. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hino de número 459. Este hino nos estimula a permanecer confiando nas promessas, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. De Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, valhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. Confia, de Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém. Glória a Deus. Chegou o momento especial da explanação da palavra do Senhor. E aí, como todo domingo, convidamos você a pregar sua Bíblia, sua revista, seu caderninho de anotações, sua caneta, seu lápis, para um momento especial que é o momento da exposição da palavra do Senhor. Já temos adorado ao Senhor com os cânticos congregacionais, com os nossos dízimos e ofertas. Já temos orado ao Senhor, mas na liturgia do culto, culto cristão só é culto se houver explanação da palavra. E nesta manhã vamos estudar esta lição que já anunciamos, a lição de número 9, e tem sido escalado por nosso pastor, o auxiliar e professor Givanildo Hermano, e com ele está a oportunidade. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica, feliz oportunidade, agradecer também ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves,
Agradecer ao pastor Nath Jackson, superintendente das escolas bíblicas dominicais. Para mim é uma alegria, uma honra poder participar da escola dominical aqui no seu lar, na sua casa. Você que por alguma razão não pode ir ao templo, tem a oportunidade, o privilégio de estar estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E eu tenho certeza que essa manhã é uma manhã de bênçãos para todos nós. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando uma lição muito maravilhosa, né? A Igreja dos Gentios. Estamos estudando os capítulos 13 a 28 do livro dos Atos dos Apóstolos, um trimestre muito rico, muito abençoado, onde temos extraído ricas, preciosas lições baseadas na vida do apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias e na experiência dos apóstolos que está registrada no livro dos Atos. Eu tenho certeza que você que está acompanhando cada domingo esta lição, você que tem lido, estudado essa lição, também tem sido ricamente abençoado. Nós já chegamos na lição de número 9. Já estamos caminhando aí já para o último mês, que é o mês de setembro, né? E hoje, dia 30 de agosto, estamos estudando a lição de número 9, que tem por título Coragem para testemunhar. Paulo diante da multidão. É possível que você já tenha lido esta lição durante a semana, possivelmente você já acompanhou a leitura dos textos, né? A leitura diária, já está a par do assunto que trata essa lição. Mas eu queria só relembrar, não é, que essa lição traz um momento de conflitos, de perseguição. Paulo havia chegado em Jerusalém, foi preso, foi acusado injustamente, a multidão furiosa, os judeus incrédulos queriam matar a Paulo, mas Paulo aproveita aquele momento, mesmo sendo um momento tumultuado, um momento de conflito, de ameaças de morte. Paulo aproveita aquela oportunidade para pregar e para testemunhar diante da multidão. A vida do apóstolo Paulo, sem dúvida, é uma vida marcada pelo amor à evangelização, o amor às almas, aos perdidos. O desejo de pregar o evangelho, de ganhar almas, era tão grande que quando Paulo estava preso, ele pregava para os guardas. Ele diz isso escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, né? Toda a guarda pretoriana ouviu a pregação do evangelho. Quando Paulo estava em liberdade, Paulo aproveitava para pregar aos judeus, aos gentios. Paulo costumava viajar de cidade em cidade e chegava nas sinagogas, pregava o evangelho. Mas esse momento foi um momento de muita turbulência, de uma multidão revoltada, querendo tirar a vida do apóstolo Paulo. E o que é que Paulo faz? Aproveita a ocasião para pregar o evangelho, para testemunhar, para dar testemunho de sua conversão. Sem dúvida, essa lição tem muito a nos ensinar. Então nós vamos perceber aí no texto áureo dessa lição, que é o texto de ouro, né? Eu vou pedir para colocar na tela para que você acompanhe. O texto áureo diz assim: porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Isso é o testemunho de Paulo diante da multidão, relembrando a sua conversão e relembrando as palavras de Deus através de um crente chamado Ananias. Paulo foi chamado para pregar o evangelho, para ser o apóstolo dos gentios, para testemunhar de Cristo. Você deve lembrar, não é, que em Atos capítulo 9, versículo 15, após a conversão de Saulo de Tarso, após o encontro de Saulo com Cristo no caminho de Damasco, o Senhor falou com um cristão lá de Damasco chamado Ananias e pediu para que ele fosse até a rua direita, que procurasse na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo que estava orando. E quando Ananias quis se opor, dizer: Senhor, este homem está aqui com cartas, ele tem autorização para prender os cristãos, levá-los presos a Jerusalém, o Senhor Jesus lhe disse: vai,
porque este é para mim um vaso escolhido para levar a minha mensagem, levar o evangelho diante dos reis, dos gentios, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, desde a sua conversão, que Saulo recebeu essa missão, essa incumbência, essa responsabilidade de pregar o evangelho para os reis, para os gentios, para os judeus, ou seja, a todos aqueles que ele lhe encontrasse. E aqui, no capítulo de número 22, versículo 15, diante da multidão, Paulo profere essas palavras, relembrando as palavras de Ananias. Ele diz, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E é baseado nesse texto áureo que nós vamos extrair a verdade prática dessa lição, que fala com cada um de nós. A verdade prática diz assim: todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. Então, pregar o evangelho, testemunhar de Cristo, não é uma missão para alguns, não é apenas para os obreiros, não é apenas para a liderança da igreja, mas é para todos nós. Se você é um cristão, se você já é salvo, se você já foi alcançado pelas redes do evangelho, você deve também ser uma testemunha de Cristo. Lembra-se quando Jesus chamou Pedro, Tiago, João, André, que eram pescadores, Jesus disse a Pedro: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, cada crente salvo, cada pessoa que teve um verdadeiro encontro com Cristo, deve ser uma testemunha de Jesus. Eu vou ler mais uma vez a verdade prática. Todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. Então, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, bem como a história da igreja, nós vamos perceber que a igreja sempre enfrentou oposições, sempre. Desde os primeiros dias do cristianismo, nós vamos perceber a liderança judaica de Israel, os fariseus, os saduceus, os escribas, os principais dos sacerdotes, os principais da sinagoga, perseguiram os cristãos. Depois, essa perseguição também deu-se início através do Império Romano. Roma também tentou exterminar o cristianismo. Mas que coisa interessante. Mesmo em meio às oposições, às perseguições, a igreja nunca deixou de pregar o evangelho. Quando as autoridades disseram a Pedro e João: não dissemos nós expressamente que vocês não falassem nesse nome? Pedro e João responderam: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, nesses quase 2 milênios da fundação da igreja, nós podemos dizer isso, que a igreja, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às oposições, nunca deixou de pregar o evangelho, nunca deixou de testemunhar de Cristo. Eu quero lhe convidar para nós acompanharmos agora o comentário da lição. O primeiro tópico da nossa lição diz a prisão de Paulo em Jerusalém, que não foi, na verdade, uma surpresa. Paulo já sabia disso. O Espírito Santo já havia revelado a Paulo que ele seria preso. E se você estiver com a sua Bíblia, você pode ler comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículos 22 e 23, que é aquele discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Perceba que Paulo diz assim: e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações.
Paulo já tinha convicção. Paulo já sabia disso. O Espírito Santo já havia revelado a Paulo de cidade em cidade que prisões, tribulações lhe aguardavam. E observe ainda no capítulo de número 21 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, versículos 10 e 11, que Deus se utiliza, o Espírito Santo se utiliza de um profeta chamado Ágabo para dizer a Paulo que ele seria preso. Atos capítulo 21, versículos 10 e 11 diz: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, Paulo já tinha convicção: eu vou a Jerusalém, mas eu sei que eu vou ser preso. Eu sei que prisões, tribulações me esperam. Mas sabe qual é as palavras de Paulo diante destes avisos, diante destas profecias, diante das revelações do Espírito Santo? As palavras de Paulo no capítulo de número 20, versículo 24, ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo disse isso aos anciãos da igreja de Éfeso: eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu sei que prisões e tribulações me esperam, mas eu não tenho a minha vida por preciosa. Por quê? Qual era o principal intento, objetivo de Paulo? Ele diz: contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando o Espírito Santo se utilizou de Ágabo, do profeta Ágabo, para dizer a Paulo que iria acontecer em Jerusalém, que ele seria preso, aqueles que estavam com Paulo, leia aí em Atos capítulo 21, versículo 12, diz assim: e ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar que não subisse a Jerusalém. Paulo, não vá para Jerusalém, Paulo. Olha o que Deus disse através de Ágabo, que você vai ser preso. Mas as palavras de Paulo no versículo 13 diz: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo não tinha apenas a convicção que seria preso, mas ele estava disposto a sofrer por amor a Cristo e ao Evangelho. E eu quero dizer, sem medo de errar, que a vida cristã não nos isenta de perigos, de provações, de ameaças, de prisões. Ao contrário do que prega a teologia da prosperidade, que o crente não pode ser pobre, que o crente não pode sofrer, que se o crente estiver sofrendo é falta de fé ou ação diabólica ou pecado. Não. A vida cristã não nos isenta de lutas, de provas, de adversidades. Mas se você perguntasse o que era que encorajava Paulo a estar pronto, não só a ser preso, mas a sofrer por amor a Cristo? O Espírito Santo que habita em nós e que habitava em Paulo. Você lembra das palavras de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8? Quando Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra testemunha, lá do original grego, martíris, é alguém que está pronto, alguém que está disposto não só a sofrer, mas se for preciso, até dar a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Então, cada crente salvo
templo e morada do Espírito Santo. E principalmente aquele que recebeu o revestimento de poder deve ser uma testemunha de Cristo. Deve estar disposto a sofrer por amor a Cristo e ao Evangelho. E se for preciso, dar até a sua vida por esta causa. Quando nós estudamos a história da igreja cristã, nós vamos perceber que durante 2 séculos, quase 3 séculos, a igreja foi muito perseguida. A partir do ano 30, a igreja enfrenta uma grande perseguição que se intensificou até o ano 300 da era cristã, onde milhares de cristãos foram mortos, queimados vivos, jogados às feras nas arenas. Muitos tiveram seus bens confiscados, muitos foram decapitados, mas não negaram a sua fé. Inclusive, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele fala sobre estes que deram a sua vida por amor a esta causa. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 33, ele diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Falando daquilo que os heróis da fé alcançaram, conquistaram através da fé. Mas ele continua dizendo no versículo 35, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que a vida cristã não nos isenta de perigos, de ameaças de morte, de perseguições. Mas o que é que nos faz triunfar? A presença do Espírito Santo em nós, que nos dá coragem para enfrentar as perseguições, e a fé, como a fé desses cristãos do primeiro século. Então, voltando ao comentário do primeiro tópico, a prisão de Paulo em Jerusalém já era algo predito. Agora, qual a razão da prisão? Qual foi o crime que Paulo cometeu? Nenhum. Veja o que diz o primeiro subtópico do primeiro tópico. Eu vou pedir para colocar na tela. Fala exatamente sobre a conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. Então, na verdade, Paulo não cometeu crime algum. Ele foi preso por causa de falsas acusações. Eu quero que você leia comigo Atos capítulo 21, os versículos 27 até o versículo de número 30, que diz assim: quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Dele quem? De Paulo. Clamando: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E eu pergunto, onde foi que Paulo pregou contra o povo judeu? Em lugar nenhum. Onde foi que Paulo pregou contra a lei? Em momento algum. Onde foi que Paulo falou contra o templo? Em ocasião alguma. Paulo era judeu, zeloso pela lei de Deus. Paulo em momento algum falou mal dos judeus, pelo contrário.
Em Romanos capítulo 10, versículo 1, Paulo diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus é pela salvação de Israel. Paulo amava o povo judeu. Paulo honrava o templo, lugar de culto, de adoração. Paulo nunca falou contra a lei de Deus, apenas falou sobre a superioridade de Cristo em relação à lei. Mas observe, além dessas acusações, que Paulo falava contra o povo, que Paulo falava contra a lei, que Paulo falava contra o templo, disseram, e demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este lugar santo. Paulo foi acusado de profanar o templo. E por quê? Achismo. Veja o que diz o versículo 29. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, ou seja, um gentil, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Então Paulo foi acusado injustamente de estar falando contra o povo judeu, contra a lei de Deus, contra Jerusalém, contra o templo. Acusado de ter levado um gentil para dentro do templo, para o pátio dos judeus, dos israelitas. Foi acusado de profanar o templo. A pergunta é, qual dessas acusações era verdadeira? Nenhuma. Falsas acusações. Acusações mentirosas. Isso era comum nos tempos bíblicos. Jesus também foi acusado. Se você puder, leia comigo, Lucas capítulo 23, versículo de número 2. Também Jesus foi acusado injustamente. Lucas capítulo 23, versículos 1 e 2 diz assim: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começando a acusá-lo, dizendo, qual foi a acusação contra Jesus? Havemos achado este pervertendo a nossa nação. Alguma vez Jesus perverteu a nação? Nunca. Muito pelo contrário. Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que a ti te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos como a galinha ajunta debaixo de si os seus pintainhos, e vós não quisestes. Em momento algum, Jesus perverteu a nação. Em momento algum, Jesus proibiu dar tributo a César. Quando os coletores foram cobrar impostos, que Jesus não tinha moeda, pediu que Pedro fosse pescar um peixe, tirar as moedas da boca do peixe para pagar impostos. E quando perguntaram se era lícito pagar impostos a César, Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus foi acusado de proibir dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. Jesus foi acusado também. Lá em Atos capítulo 6, Estevão, primeiro mártir do cristianismo, também foi acusado injustamente. Capítulo 6, versículos 11 a 14, então subornaram os homens para que dissesse, ou seja, alguém recebeu dinheiro para acusar Estevão e dizer assim: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Em algum momento Estevão blasfemou contra Deus ou contra Moisés? Claro que não. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Perceba, Jesus, Estevão, Paulo foram acusados injustamente. Jesus foi crucificado, Estevão apedrejado e Paulo também martirizado, possivelmente decapitado, por causa de falsas acusações. E é isso que a lição nos fala, não é? A conspiração dos judeus é a falsa acusação. No segundo subponto, tem
uma informação muito importante para nós entendermos esse contexto da prisão de Paulo, porque havia divisões no templo em Jerusalém. Você vai perceber no segundo subponto que existia ali 4 átrios. O átrio dos gentios, ou seja, daqueles que não eram judeus, que qualquer pessoa poderia entrar. Havia o átrio que era das mulheres, onde as mulheres tinham acesso. O átrio de Israel, onde só entravam os judeus, e o átrio dos sacerdotes. Paulo foi acusado injustamente de levar Trófimo para o pátio dos israelitas, dos judeus, e o que era aquilo? Uma profanação. Só que Paulo não fez isso. Isso era uma falsa acusação para prenderem. E no terceiro subponto, você vai perceber a intervenção das autoridades romanas. Por uma provisão divina, Paulo não foi apedrejado naquela ocasião. Paulo não foi morto. Deus permitiu, Deus fez com que um tribuno, um oficial romano, soubesse daquele tumulto e levasse Paulo preso para que Paulo não fosse morto. Abra sua Bíblia e leia comigo em Atos capítulo 21, versículos 31 a 36, para nós entendermos esse contexto. Diz assim: e procurando eles matá-lo, ou seja, os judeus, aquela multidão furiosa, acusando Paulo injustamente, querendo matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava em confusão. Quem é o tribuno aqui? O tribuno é um oficial romano. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir Paulo. Paulo já estava sendo ferido, já estava sendo espancado. Se não houvesse uma intervenção divina, se não chegasse aqui o tribuno, os centuriões, os soldados romanos, possivelmente Paulo seria morto naquela ocasião. Então, aproximando-se, o tribuno o prendeu, como já estava predito, e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Quem é esse homem? O que foi que ele fez? Por que é que estão querendo matá-lo? Por que é que estão ferindo este homem? E na multidão os clamava de uma maneira e outros de outra. Porque uns defendiam Paulo e outros o acusavam. Mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia, clamando, mata-o. Que momento de desespero. Eu queria lhe convidar para que você pensasse e refletisse comigo. Vamos nos colocar no lugar de Paulo agora. Preso injustamente, falsas acusações, ferido, porque alguns já estavam ferindo Paulo, querendo matá-lo, e as multidões dizendo, mata-o, mata-o. Mas que coisa interessante. O desejo de Paulo era pregar para aquela multidão. O desejo de Paulo era testemunhar da sua fé, era falar da sua conversão. O momento, eu diria, que humanamente falando, não era apropriado para pregar o evangelho, porque ele estava sendo ameaçado de morte, ele já estava ferido, ele estava sofrendo falsas acusações. Mas Paulo aproveita esse momento para testemunhar da sua fé, para falar da sua conversão. E é isso que está no tópico 2 da nossa lição. O tópico 2 diz, a oportunidade para testemunhar. Glória a Deus. Eu diria, mesmo em meio aos perigos, mesmo em meio às ameaças de morte, Paulo aproveita para pregar o evangelho. E é por isso que ele escreveu para Timóteo dizendo, Timóteo, pregues a tempo e fora de tempo. Humanamente falando, não era hora de testemunhar. Humanamente falando, não era hora de testemunhar, nem falar da sua fé, não. Era um momento de desespero. Era um momento em que estavam querendo a sua morte. Mas Paulo aproveita para pregar.
Isso me lembra a atitude de Jesus diante dos seus algozes. Ele orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E mesmo quando estava na cruz, crucificado e ensanguentado, quando um dos malfeitores disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus disse: digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, assim como Jesus, Paulo fez o mesmo. Perigos de ameaça de morte, ouvindo as turbas, as multidões, mata-o. Mas Paulo aproveita para pregar o Evangelho. Que lição preciosa para nós. Que lição Paulo nos deixa, né? A lição diz assim no primeiro subponto: Paulo pede licença para falar ao povo, mesmo algemado e cercado por hostilidade. Paulo demonstra equilíbrio espiritual, lucidez missionária. Em vez de se entregar ao desespero, pede licença ao tribuno para falar ao povo, transformando a prisão em oportunidade de testemunho. Vamos ler o texto? Está no capítulo 21, versículos 37 a 40, são os últimos versículos do capítulo 21. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, ao oficial romano: é-me permitido dizer alguma coisa? Posso falar alguma coisa? Aí ele disse assim: sabes o grego? Ora, Paulo era poliglota. Paulo falava o aramaico, que era a língua usual do dia a dia falada pelos judeus. Paulo falava o hebraico, a língua do Antigo Testamento, que os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. Paulo falava o grego, inclusive escreveu as epístolas nesse idioma, que era o idioma universal, e Paulo falava o latim, que era a língua do Império Romano. E o tribuno perguntou assim: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio? Olha, confundiram Paulo aqui com outro personagem. O tribuno pergunta: não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que permita-me falar ao povo. Que coisa interessante. Paulo quis aproveitar a oportunidade para falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez um sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. Glória a Deus! Poderia falar em grego, poderia falar em latim, falou em hebraico. Glória a Deus! E o segundo tópico segundo subtópico diz isso, né? O uso da língua hebraica para ganhar a atenção do povo. Eu vou falar na língua deles, de forma que eles me entendam. Porque havia muita confusão de quem era Paulo. Perceba que o tribuno até o confundiu com um egípcio. Então uns defendiam, outros acusavam. Uns queriam que Paulo fosse liberto, outros queriam que ele fosse morto. Uns acusavam de um homem de Deus, uns acreditavam que ele era um homem de Deus, um cristão, mas outros o acusavam de estar profanando o templo. E Paulo aproveita para dizer quem era ele. Falar da sua fé, da sua crença, das suas origens. Então ele vai falar exatamente nessa língua hebraica para ganhar a atenção do povo. E no terceiro subponto diz coragem para testemunhar em meio às hostilidades. No capítulo de número 22, versículos 1 em diante, diz assim: varões, irmãos e pais. Olha que coisa interessante. A multidão furiosa, querendo apedrejá-lo, querendo a sua morte, mas Paulo se dirige a ele como varões, irmãos e pais. Paulo poderia chamá-los de incrédulos, Paulo poderia chamá-los de ignorantes,
Paulo poderia chamá-los de pessoas más, pessoas violentas, mas como Paulo se dirige? Na língua hebraica, a língua que eles conheciam. Paulo diz assim: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: quanto a mim, sou varão judeu. Como que diz assim, eu sou da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou judeu como vocês. Eu não sou um gentil, eu não sou um estrangeiro. Ele diz a cidade de origem, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Um mestre conhecido, reconhecido pelo povo judeu, instruído na lei conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Paulo fala um pouco do seu passado. Ele fala aqui quem era o Saulo de Tarso antes de se converter a Cristo. Ele diz: persegui este caminho até a morte. Ele está dizendo aos judeus: vocês estão me perseguindo? Vocês querem me prender? Vocês querem me matar? Eu também já fui assim. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo, metendo em prisões tanto homens como mulheres. Glória a Deus. Paulo estava vivendo na pele aquilo que ele fez com outros. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo desses cartas para os irmãos, fui para Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Outrora, o Saulo de Tarso era perseguidor, inimigo dos cristãos, inimigo do evangelho. Agora era um crente. Agora estava testemunhando a sua fé. Agora estava falando da sua conversão. Coragem para testemunhar em meio à hostilidade. Quantos Saulos de Tarso existem ao nosso redor ou derredor? É possível que você conheça alguém assim, inimigo dos crentes, inimigo dos evangelhos, do evangelho de Cristo. Pessoas que criticam, maltratam, ridicularizam, perseguem. Vez por outra nós vemos através da mídia, das redes sociais, servos de Deus que estão pregando em praça pública e alguém vai lá e açoita e bate, e fere e maltrata, destrata. Sabe o que Jesus deseja fazer com essas pessoas? Isso mesmo, salvá-las. Há uma frase muito comum entre os pentecostais, principalmente ditas no círculo da oração. Você já deve ter ouvido, e talvez até você já disse, que quem mexe com crente, ou se muda, ou morre, ou se converte. Já ouviu? Já falou isso? Pronto. Mas o maior desejo de Deus qual é? É que essas pessoas se convertam, sejam salvas, como ocorreu com Saulo de Tarso, que foi um inimigo da igreja, um ferrenho perseguidor, e agora estava defendendo a sua fé. Diante daquela multidão furiosa, Paulo fala em hebraico. Paulo diz: eu sou judeu. Paulo diz que foi criado aos pés de Gamaliel, e ele deixa bem claro que também foi outrora um perseguidor da igreja. E aí nós vamos agora para o terceiro tópico da lição, que é o último da nossa lição, o poder do testemunho pessoal. Falar da nossa experiência, falar de quem nós éramos, o que Cristo fez nas nossas vidas. O poder do testemunho pessoal é falar de quem nós éramos, quem somos agora, o que Cristo fez por nós. Eu fico maravilhado, impressionado com a conversão de Saulo,
porque era alguém que ninguém acreditava que fosse salvo. Ninguém. Tinha dois probleminhas muito sérios ali para que Saulo se convertesse. Primeiro, é que Paulo não queria ouvir a mensagem do Evangelho. Saulo de Tarso não queria ouvir falar de Cristo. Na mente de Saulo, Jesus morreu, roubaram o corpo e estavam mentindo, dizendo que Jesus ressuscitou. Segundo problema, mesmo que Saulo quisesse ouvir, ninguém tinha coragem de pregar para ele. Quem é que tinha coragem de pregar para Saulo, se ele era um ferrenho perseguidor, opositor? Mas Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Ele tornou-se no apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, missionário, pregador do evangelho, escritor de 50% dos livros do Novo Testamento. E agora ele estava testemunhando da sua fé, da sua conversão, do seu encontro com Cristo, do que Jesus fez na vida dele. E em nosso meio, quantas pessoas assim que outrora foram inimigos, perseguiram, maltrataram, detrataram os crentes e hoje estão aonde? Estão entre nós. Talvez você seja um deles. Talvez você esteja hoje aí sentado na sua casa com a sua Bíblia, com a sua lição, nos ouvindo e diga: verdade, professor, eu fui um deles. Eu fui um perseguidor da igreja, eu fui um perseguidor do cristianismo e hoje é um crente salvo. Glória a Deus. E sabe o que é que eu aprendo? É que nós devemos orar pelos inimigos, orar por aqueles que criticam, ridicularizam. Você, jovem, que está na faculdade, e às vezes o seu professor ridiculariza da tua fé, ridiculariza da Bíblia, fala mal da igreja, dos crentes, do pastor, ridiculariza quando você diz que vai morar no céu. Sabe o que Jesus quer fazer? É exatamente isso. Jesus quer salvá-lo. Jesus quer fazer dele um pregador do evangelho. Jesus quer que ele seja um ganhador de almas. E sabe qual é a minha, a sua missão? Orar por eles, para que os olhos espirituais sejam abertos e eles creiam nessa verdade. Primeiro subponto diz, a vida de Paulo antes da conversão. Capítulo 22, versículos 3 a 5, que nós já lemos, Ele diz como foi a sua vida de perseguidor. E eu gostaria de ler aqui algumas referências. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Quem era Saulo antes da sua conversão? Ele mesmo diz, primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Paulo diz assim: a mim, que antes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na minha incredulidade. O médico Lucas, falando acerca de Saulo de Tarso, ele diz no capítulo 8, versículo 3, do livro dos Atos dos Apóstolos: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. No capítulo 9, versículo 1, Lucas diz, capítulo 9, versículo 1 do livro dos Atos: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Este era o Saulo de Tarso, inimigo, perseguidor, opressor. Mas quem era Saulo para Jesus? Isso, muito bem, um vaso escolhido. Deixa eu dizer aqui algo com muita convicção. Às vezes nós vemos lá na igreja um jovem de terno, de gravata, de paletó, e a gente diz assim: esse jovem é um vaso escolhido.
Sim, glória a Deus, não duvido. Mas eu quero dizer que tem muitos vasos escolhidos que, como Saulo, ainda estão no mundo. Talvez estejam até na vida de orgia, talvez até no mundo do crime ou das drogas, mas que na presciência de Deus é o vaso escolhido. Eu ouvi um testemunho de um pastor, o pastor Moisés, dizendo que às vezes ele chegava em casa bêbado e drogado, e a sua mãe dizia: entra profeta, entra pastor. Ele disse: eu estava bêbado e drogado, e a minha mãe dizia: entra pastor. E hoje ele é um pastor, está pregando o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo estava testemunhando para a multidão, falando da sua mudança, da sua transformação, do que Cristo fez na sua vida. No segundo subponto da lição, diz o encontro com Cristo no caminho de Damasco. A sua vida foi transformada. Capítulo 22, a partir do versículo 6, Paulo diz àquela multidão: ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, que é o mesmo que está lá em Atos capítulo 9, que foste fazer em Damasco, Saulo? Eu fui perseguir os crentes, eu fui com cartas, eu fui com autoridade para trazer presos a Jerusalém. E ele está testemunhando aqui para a multidão, quase ao meio-dia. Era hora de parar, fazer a refeição, esperar para seguir a viagem quando o sol estivesse ameno, a temperatura mais agradável. Meio-dia, sol causticante, mas ele viu um clarão, uma luz do céu mais forte do que o meio-dia. Ele disse: caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu lhe respondi: quem és, Senhor? Porque para Saulo poderia ser qualquer outra pessoa, menos Jesus. Poderia ser Jeová, poderia ser o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel. Mas Jesus não, porque para Saulo de Tarso, Jesus havia morrido e roubaram o corpo dele. Estavam mentindo dizendo que Jesus ressuscitou. Mas para sua surpresa, a voz disse assim: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? Eu acho muito bonita essa pergunta de Saulo, quando ouviu Jesus perguntar: por que me persegues? Aí ele pergunta: que farei? Em Atos 9 diz assim: que queres que eu te faça? A disposição de Paulo para servir a Deus. O Senhor lhe diz: levanta-te e vai à rua chamada, levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Paulo estava testemunhando para aquela multidão como foi a sua conversão. Paulo mudou completamente. De perseguidor, tornou-se pregador. De opressor, tornou-se agora apóstolo dos gentios. Eu acho muito bonito que o Espírito Santo poderia se utilizar de Pedro, de Tiago, de João ou de Judas para escrever essas palavras de Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas sabe quem foi que o Espírito Santo usou para escrever essas palavras? Isso, o próprio Paulo. 1,16 de Romanos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Talvez você esteja preocupado com seu esposo, ou sua esposa, ou seu filho, ou sua filha, ou seu pai, ou sua mãe,
que talvez esteja no mundo das drogas, quem sabe do tabagismo, quem sabe do alcoolismo, talvez até no mundo do crime. Mas eu quero dizer nessa manhã com muita convicção que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não deixe de orar por ele e por ela. Não desista dele ou dela. Continue crendo, pregando. Quem sabe o mesmo Jesus que encontrou com Saulo no caminho de Damasco vai ter um encontro com o teu filho, com tua filha, com o teu parente, teu ente querido, que você percebe que é um perseguidor talvez, ou está no mundo das drogas ou no mundo do crime. Jesus deseja salvar. No terceiro subponto da lição, de sua missão como servo e testemunha de Jesus. Aquele perseguidor recebeu agora uma incumbência, uma missão de pregar o Evangelho. Aí ele vai falar aqui sobre Ananias, a partir do versículo 12, que Ananias foi ter com ele, foi orar por ele. No versículo 14 ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser a sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Saulo testemunha para aquela multidão como foi a sua conversão, como foi comissionado para ser agora pregador do Evangelho, para ser uma testemunha de Cristo. E eu posso dizer sem medo de errar, que essa missão, essa incumbência, essa responsabilidade de pregar o Evangelho, ela hoje é minha, é sua. Paulo já fez a parte dele, já realizou suas viagens missionárias, já pregou para o mundo da época, já está na glória com Cristo, já está no paraíso. E agora o Senhor convida a cada um de nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, todos aqueles salvos que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, deve ser uma testemunha de Cristo. Após a sua ressurreição, Jesus entregou a nós essa missão, essa incumbência. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, e diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, eu quero concluir o comentário desta lição dizendo: esta missão hoje é minha, é sua, é nossa, é de cada um de nós. Somos nós agora que temos essa incumbência, essa missão, essa responsabilidade, essa tarefa de levar a mensagem do Evangelho a toda criatura, onde quer que você esteja. Eu já tive a oportunidade de visitar alguns presídios, eu já estive em algumas penitenciárias, eu já estive falando com alguns presos. Ora, se você está me assistindo, quem sabe de um presídio, de uma penitenciária, eu quero dizer, aí é o seu campo missionário. Você pode ser uma testemunha de Cristo aí onde você está. Falar do amor de Deus, do amor de Cristo aos companheiros de cela. Se você está me assistindo em um hospital, está enfermo e pode se locomover, pode sair do seu leito, pode andar, esse hospital
este leito, essa enfermaria, pode ser o seu campo missionário. Você pode testemunhar de Cristo aí onde você estiver. Você pode testemunhar de Cristo na sua casa, a sua família. Você pode testemunhar de Cristo no seu setor de trabalho, aos seus colegas, seus companheiros de trabalho. Você pode testemunhar de Cristo aos seus vizinhos, aos seus amigos. Sim. Fala do que Cristo fez na sua vida. Onde quer que você esteja, você pode ser uma testemunha de Cristo. Eu vou pedir para colocar na tela a conclusão da lição que eu quero ler na íntegra com você. Diz assim: a prisão não silenciou Paulo, tornou-se um púlpito providencial. Em meio à injustiça e à oposição, Deus transformou a perseguição em oportunidade para o testemunho do Evangelho. A fidelidade do apóstolo revela que nenhuma circunstância escapa ao governo divino. Assim aprendemos que provações podem se tornar instrumentos da graça quando escolhemos permanecer firmes e testemunhar de Cristo, mesmo em cenários adversos. Então, onde quer que você esteja, você pode testemunhar de Cristo. Falar do poder do Evangelho, do que Cristo fez em sua vida. Quem era você antes da sua conversão? Quem é você agora? Você agora é uma testemunha, um pregador do Evangelho. Um dos testemunhos mais extraordinários da Bíblia é a libertação do gadareno. Aquele homem que os evangelistas dizem que era possesso por uma legião de demônios. Feria-se com pedras, morava nos sepulcros, clamava de dia e de noite, andava despido, ninguém conseguia prendê-lo ou amansá-lo. Mas um dia, Jesus chegou em Gadara, libertou aquele homem, expulsou os demônios. E os evangelistas dizem que depois aquele homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo. E ele fez um pedido muito nobre a Jesus. Ele disse: deixa-me ter contigo. Como que diz? Deixa o seu 13º apóstolo, discípulo. Mas Jesus disse: não. Vai para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele começou a pregar em Decápolis, que era uma região com 10 cidades. Que coisa interessante. Não deu tempo de fazer o discipulado, não deu tempo de descer as águas batismais, não deu tempo de ser batizado com o Espírito Santo, não deu tempo de fazer curso teológico, conhecia quase nada de Bíblia e de doutrina. Mas ele foi para Decápolis falar do seu testemunho pessoal. Embora a Bíblia não diga como era a sua pregação, mas eu acredito que era mais ou menos assim. Eu era possesso, hoje eu estou liberto. Eu vivia despido, hoje eu estou vestido. Eu vivia como louco, mas hoje eu tenho paz. E quando perguntava o que foi que houve, ele disse: um homem chamado Jesus esteve em Gadara e mudou a minha vida. E talvez você se sinta assim, incapaz de pregar o Evangelho. Talvez você diga: ah, mas eu não sei pregar. Diga o que Jesus fez na sua vida. Fale da sua conversão. E eu tenho certeza que muitos irão se converter através do seu testemunho. Deus abençoe. Agradeço a Deus, ao nosso pastor, ao pastor Nadir Jackson, por essa feliz oportunidade e quero aproveitar para enviar uma saudação muito especial à minha mãe, a irmã Severina, que está assistindo esse programa. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Que lição maravilhosa aprendemos nesta manhã. Poder do testemunho, não só o testemunho falado, mas o testemunho cristão vivenciado. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta palavra maravilhosa,
que sejamos verdadeiros luzeiros de Deus a brilhar neste mundo. Jesus disse: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar neste momento agradecendo ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te render graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste neste dia, Senhor. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que foram alcançados através desta programação. Ajuda, Senhor, continua estendendo as Tuas mãos sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a rede, ó Pai. Ajuda, Senhor, fortalece, vivifica, dada a Tua graça e do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, infelizmente terminou aí a nossa EBD, mas a programação da Rede Brasil continua ativa aí 24 horas no ar, preparada exclusivamente para você e para a sua família. Então não perca a oportunidade de aprender mais da palavra do Senhor e promover edificação para a sua família. Por isso, não desliga aí sua TV, mantenha ligadinha aí na Rede Brasil. E na próxima semana, se Jesus não voltar e se Deus assim nos permitir, estaremos juntinhos novamente aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.